Salve Maria Imaculada. Olá, turma São João Paulo II. Eu sou a Renata Milanês, sou mãe de 4 filhos, João Vitor, Júlia, Letícia e Rafaela. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho na rede pública há mais de 20 anos com traumato-ortopedia. Eu pertenço à Diocese de São Carlos. Estou ali na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, engajada no grupo de oração com o Ministério de Cura e Libertação, com o Ministério de Música, a evangelização em células e também o movimento das mães que oram pelos filhos. E hoje eu quero fazer uma partilha aqui com vocês a respeito dessa trajetória tão linda que vocês iniciaram de entrega das suas vidas a Jesus. Então vamos iniciar com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comecem e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu venho falar para vocês sobre o segundo mandamento da lei de Deus, que é não tomar seu santo nome em vão. Então, essa fórmula catequética, como nós estamos acostumados a ouvir, ela nos foi transmitida a partir de Santo Agostinho. Mas a sua forma original, ela se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 7. E também no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. E está assim: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Para nós que queremos entregar a vida a Jesus, implica dizer que nós somos seus seguidores. E segui-lo significa cumprir os mandamentos. Então, o catecismo, ele nos ensina que o nome do Senhor é santo. E ele fala para nós quanto ao uso da palavra nas coisas santas. Entre todas as palavras da revelação, há uma singular, que é a revelação do nome de Deus. O dom do nome, ele pertence à ordem da confiança e da intimidade, porque o nome dá a conhecer aquele que entrega o seu nome, aquele que faz o outro conhecer o seu nome. Então, na medida que o nome do Senhor é santo e Ele nos revela o seu nome, então Ele se dá a conhecer na sua divindade e na sua santidade. Então, o segundo mandamento, ele fala a respeito disso, mais do que dignidade, da santidade do nome de Deus, e que por isso não pode ser pronunciado em vão, por nenhum motivo, não é? O Senhor é aquele que é a própria santidade, é o 3 vezes santo, não é? E o homem não pode abusar do nome de Deus por essa razão. O homem, ele só deve fazer uso do nome de Deus para bendizê-lo, para louvá-lo e glorificá-lo. O segundo mandamento, então, ele proíbe basicamente o abuso do nome de Deus, todo uso inconveniente do seu nome, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e todos os santos. Então, dessa forma, há algumas maneiras que o nome de Deus ele apresenta de uma maneira que ele não deve ser usado. São formas como o nome de Deus ele é usado em vão. Uma delas
são as promessas. Porque uma promessa feita a outra pessoa, né, em nome de Deus, ela empenha a sua honra, a sua fidelidade, a sua veracidade e a sua autoridade. Então, ser infiel a uma promessa feita é fazer de Deus um mentiroso. Então, são as promessas feitas a outras pessoas em nome de Deus, e não cumprir essas promessas é usar o nome de Deus em vão. Outra maneira é a blasfêmia. E o que é a blasfêmia? É proferir contra Deus, dentro ou fora do seu coração, palavras de ódio, de ofensa, de desafio ou falar mal de Deus. Uma outra maneira, onde nós também usamos o nome de Deus em vão, são nas pragas. Isso é uma grave ofensa ao nome de Deus. E o segundo mandamento, ele também proíbe o juramento falso. Então, fazer um juramento ou jurar é invocar o nome de Deus como testemunha do que se afirma. É você invocar a veracidade divina como garantia da nossa própria veracidade. Então, o juramento, ele dá como penhor o nome de Deus. E Jesus, lá em Mateus 5, ele diz: não jureis em hipótese nenhuma, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele por coisas fúteis. Por essa questão, porque nós, quando juramos, damos como penhor o nome de Deus. E é perjúrio a pessoa jurar em falso, ou a pessoa que faz uma promessa sem a intenção de cumpri-la. Isso compromete também o nome de Deus, nesse sentido de usá-lo mal. E quando a gente se compromete em juramento de uma obra má. Então, usando o nome de Deus, dessa maneira, nós estamos transgredindo, desobedecendo o segundo mandamento. Então, para nós, interessa muito pensarmos e viver bem o nosso batismo e as suas promessas. Quem está fazendo essa formação entende que viver lealmente as promessas do batismo, não vão fazer com que nós estejamos cada vez mais ligados à vontade de Deus, realizando a vontade de Deus. Então, o sacramento do batismo, ele é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse momento, o nome santo do Senhor, ele santifica o homem, enquanto o homem recebe o seu próprio nome na igreja. Então, o nome de todo homem, ele se torna sagrado. Por quê? Porque ele é como se fosse embebido no próprio nome de Deus. Uma vez que o batismo se dá pelo nome do Senhor. E nós, quando recebemos o sacramento do batismo, temos as promessas do batismo a serem cumpridas. Então, uma vez que nós nos esquecemos dessas promessas e não as cumprimos, nós estamos tomando o santo nome de Deus em vão, a todo momento. Todo momento que eu não cumpro, que eu me esqueço, que eu passo por cima das promessas do batismo, que eu perco o compromisso com as promessas do batismo, eu estou violando o tempo todo o segundo mandamento. E o segundo mandamento, ele está dentro de amar a Deus sobre todas as coisas.
amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você vai entender e viver o amor, o respeito, a reverência ao santo nome do Senhor. O nome, ele é o ícone da pessoa. Então, se nós pensarmos que o nome de Deus, o dom do nome de Deus, é o ícone de quem Deus é, olha só como é tamanho o nosso compromisso e o nosso dever de não desobedecermos esse mandamento. Então, consagrar-se a Jesus, a sabedoria encarnada, é assumir os compromissos do batismo. No batismo, nós temos a investidura de filhos de Deus. Nós somos, então, filhos no Filho. Jesus diz que quem o vê, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê Jesus. Se nos tornamos filhos de Deus em Jesus, deveríamos ser o reflexo de Deus Pai no mundo. E a consagração, ela nos remete a isso. Dar um testemunho no mundo e para o mundo sobre a santidade e o amor de Deus. É esse o nosso testemunho, sobre a santidade e o amor de Deus. Então, tomar o santo nome de Deus em vão também significa dar um contra-testemunho daquilo que Deus verdadeiramente espera de cada um de nós. A vivência, a observância do mandamento no nosso dia a dia, depois da vinda de Jesus, que levou a lei à perfeição, ela faz ser mais profundo a vivência do preceito de Deus, né? Tudo o que Deus ensinou lá no Antigo Testamento e que já devia ser vivido com toda essa entrega, com Jesus nós somos chamados a viver isso de uma maneira mais verdadeira, mais profunda, com uma entrega maior. Por quê? Porque Jesus nos explicou, Jesus fez com que nós pudéssemos ser mergulhados na lei de Deus e fizéssemos essa vivência verdadeira, não é? Então, Deus, ele nos dá mandamentos, por quê? Porque ele nos ama. E por quê? Também porque nós não sabemos amar. Nós não sabemos devolver esse amor a Deus. Então, Deus generosamente, carinhosamente, ele nos dá os mandamentos para que nós aprendamos a amar. Então, nós não estamos ainda prontos para o céu. E esse é o nosso objetivo. Então, ele nos diz como fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é o espírito de não tomar seu santo nome em vão, para não perdermos a reverência na referência a Deus em tudo que nós fizermos. E podermos também olharmos e avaliarmos todas as nossas realidades através de Deus, que Ele possa ser a lente através da qual toda situação, realidade e objeto se revela então na nossa vida. Se nós dizemos que o nome do Senhor é santo e pelo batismo temos o nome de Deus sobre nós, se pelo batismo nós somos chamados filhos de Deus, somos a sua descendência e o compromisso de Deus é também o nosso compromisso. O nome de Deus, impronunciável para o judeu, ele diz sobre quem ele é. E estar sob o nome de Deus diz sobre a missão de cada um de nós, a respeito de quem nós devemos ser, segundo o sonho, a vontade de Deus. A vida do homem, que é uma dádiva de Deus, ela deve ser totalmente devolvida para Ele.
O amor de Deus, ele é incomensurável, perfeito, incondicional, intransferível, e que é dedicado a cada homem e mulher. Ele nos compromete a retribuir na mesma medida. E o homem só consegue responder positivamente a esse amor de Deus buscando ser virtuoso, ou seja, tendo uma vida de santidade. Que nós possamos, então, guardar no nosso coração essa compreensão da santidade do nome de Deus, de como é necessário viver nesse espírito de proximidade, de intimidade com Deus, a partir mesmo do seu nome, de toda a sua presença, em tudo que Deus está. E Deus está em tudo. E Ele se integra, Ele se revela assim a nós. Que nós possamos então ter esse processo de intimidade, para que a gente seja capaz de ir se desapegando de tudo aquilo que nos seduz, de todas as coisas do mundo que nos são, num primeiro momento, tão difíceis, mas que à medida que nós deixamos que o Senhor haja na nossa vida, vai ficando cada vez mais fácil e mais leve fazermos essa experiência do seu amor. Então eu te convido agora a fazermos a oração do Espírito Criador. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios. Iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora a oração, Ave Estrela do Mar. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém.
Que o Senhor possa nos manter perseverantes em nossos propósitos, nos nossos compromissos de oração e firmes em cada dia dessa preparação. Que Deus nos abençoe. Salve Maria Imaculada!